Gostei, gente. Certo? Muito feliz ver cada um de vocês aqui. Bom, quero ler com vocês de novo o versículo que a gente não se tema, mas eu queria ler um pouquinho antes para vocês. Vou entrar na Efésios 3, 21. Bom, a palavra de Deus diz assim pra gente: portanto, peço-lhes que não se desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Por essa razão, ajoelho diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito. Para que Cristo habite em seus corações mediante a fé, e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, comprimento, altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento. Mas para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que é em nós. A Ele seja a glória na Igreja, Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Feche os olhos comigo. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse momento do culto, Pai. Obrigado por esse louvor, Senhor, por tua presença, Senhor. Espírito Santo, eu quero te pedir, Senhor, se move no nosso meio. Em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor Deus, que a tua palavra, Pai, caia sobre os nossos corações, Pai, como uma semente, Pai, em boa terra. Senhor, abre os nossos ouvidos para a tua palavra, Pai, abre os nossos corações para a tua palavra. Que cada um aqui, Pai, inclusive eu, possa ser ensinado por ti hoje. Amém. Bom, pessoal, eu trouxe esse versículo aqui, que vocês repararam que tem um pouco do que a gente falou agora há pouco, né? E eu queria conceitualizar um pouco para vocês sobre Efésios, que é um livro que a gente está lendo, né? A gente vai estudar esse versículo todo e eu queria contextualizar para vocês um pouco. Efésios é o nome do povo que morava em Éfeso, que era uma cidade que era na Ásia, e ela era uma cidade gigantesca, uma cidade enorme, uma cosmopolita, mas era uma cidade que era um local de adoração de vários deuses romanos e gregos. E Paulo foi chamado por Deus, que foi quem escreveu a carta, foi chamado por Deus uma missão para ir para aquela igreja. Ele ficou 2 anos lá, tanto é que nasceu uma igreja naquele lugar, que cresceu, se frutificou, e inclusive a igreja, se você for ler no Apocalipse, uma das igrejas que recebe uma carta diretamente de Jesus. E ela é muito elogiada pelas suas obras, apesar de ter perdido o primeiro ano. Mas então você pode notar que Éfeso era a igreja de Éfeso era uma igreja muito antiga. E ela estava preocupada com Paulo nesse momento, porque Paulo estava escrevendo essa carta enquanto ele estava na prisão em Roma. E por isso que quando Paulo começa, ele escreve: portanto, peço-lhes que não se desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Então, Paulo está ali acalmando o pessoal. Calma, gente, estou bem aqui. Deixa eu falar mais um pouco sobre essa mentalidade de Paulo quando ele estava na prisão. Mas ele dá algumas instruções para a igreja de Éfeso, até porque foi ele que ajudou a construir a igreja, a formar, né? E ele explica, desde o primeiro capítulo, os 3 primeiros capítulos, ele explica sobre o que Jesus fez o que foi feito através de Jesus, né? Porque antigamente a palavra de Deus ela era revelada somente aos judeus. E depois que Jesus subiu ao céu e o Espírito Santo desceu, os apóstolos começaram, principalmente Paulo, começou a pregar para os gentios, que seria cada um de nós aqui. Nem aqui é judeu. Então, nós todos somos gentios. E o Evangelho chegou a nós através disso, de Paulo. Foi esse começo de tudo. E ele diz sobre várias coisas, dizendo que Jesus foi o centro
foi escolhido para unir todas as coisas. Jesus ele foi escolhido como sacrifício perfeito de Deus para cumprir toda a lei que foi escrita no Antigo Testamento. Jesus ele foi escolhido para nós termos, onde a gente pode ter acesso a todas as bênçãos celestiais de Deus. As promessas que estão na Bíblia estão através de Jesus. Então, Paulo ele agradece Jesus em todos os versículos falando Jesus ele é o centro. E ele é quem une todos nós. Aqui a gente cantou um pouquinho de somos um. E a gente é um através de Cristo. E ele vai e termina o capítulo 3 com os versículos que a gente leu. Ele diz assim, lá no versículo 17: para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé, e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que seja todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. O que eu achei muito interessante nesses versículos, é que Paulo separa, inclusive está em versículos diferentes. Ele diz compreender a altura, a largura, a profundidade, e depois ele diz sobre conhecer. Então, a gente, na nossa caminhada, a gente pode compreender o amor de Cristo. A gente vem em culto, a gente vai na cela, e a gente compreende o amor de Cristo. Mas Jesus ele chama para algo ainda mais profundo. Ele chama para conhecer esse amor. E quando ele nos chama para conhecer esse amor, a gente precisa viver esse amor no íntimo. Então existe diferença você compreender, como se, por exemplo, se eu olhar para essa parede, eu sei que ela tem uma altura, eu sei que ela tem uma largura, ela tem uma profundidade, mas eu preciso talvez me aproximar mais perto para saber qual que é a tinta que está na parede. Preciso saber, talvez, pesquisar mais, descobrir qual foi o cimento que foi usado, se foi cimento, será que foi tijolo? Então, conhecer o amor de Jesus é estar mais perto de Jesus. E é quando a gente está arraigado a Ele. E nisso a gente é cheio. Paulo escreve depois assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que de tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Lembra que eu falei que o Paulo estava preso? Imagina essa situação. Imagina que você está preso, você está sozinho, sem seus amigos, sem ninguém. Eu talvez ficaria meio preocupado, ficaria meio solitário. Mas, cara, Paulo estava tranquilo. Paulo diz assim, ainda na carta, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Em algumas versões, e até quase assim mais redundante, diz assim, aquele que é capaz de fazer, aquele que é capaz de fazer tudo muito mais abundantemente além. Então, cara, Paulo tinha certeza do poder de Deus. Ele tinha certeza do propósito e plano de Deus. E eu levo a pergunta para vocês. Vocês têm essa confiança, essa certeza que Paulo tinha em relação a Deus? Em relação ao seu propósito? Em relação às coisas que você está vivendo hoje? Sabe que se você estivesse nessa situação que Paulo estaria com a mesma certeza e confiança nele? E na carta de Filipenses, Paulo ainda diz assim: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Será que a gente pensaria da mesma maneira? Confiaria o destino da nossa vida nas mãos de Deus? Deus, se eu morrer aqui, tudo bem, eu lucro, mas se eu continuar vivendo, eu vou continuar vivendo para você. Será que a gente pensaria assim? Às vezes, no nosso dia a dia, nas pequenas coisas, a gente esconde. Será que a gente consegue confiar em Deus no destino da nossa vida? Eu queria falar
mais profundamente sobre o que fez hoje, sobre essa confiança em Deus. Eu queria ler com vocês outro versículo da Bíblia, lá em Jeremias 17, do 5 ao 10. Diz assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende os seus raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e as suas doenças incuráveis. Quem é capaz de compreender? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um com a sua conduta de acordo com as suas obras. Esse versículo aqui, Jeremias, que era um profeta do Antigo Testamento, ele traz duas realidades diferentes, e bem diferentes. Ele traz uma pessoa que confia no Senhor e uma pessoa que não confia no Senhor. E ele ainda diz: maldito é o homem que confia nos homens, e abençoado é o homem que confia no Senhor. Se a gente olhar o homem que confia no homem, diz que é alguém que afasta o seu coração do Senhor e é representado como um arbusto no deserto e tem a terra salgada e sem vida, e não haverá quando vier o bem. Já o que confia no Senhor tem a esperança estabelecida no Senhor, e é como se fosse uma árvore junto ao ribeiro. Não teme as circunstâncias, e as folhas sempre estão verdes e sempre darão frutos. É importante a gente dizer que quando a Bíblia diz maldito homem que confia no homem, não está dizendo sobre nós não confiarmos uns nos outros, mas está dizendo sobre confiarmos a nossa esperança em outros, senão Deus. Deixar Deus de lado e priorizar confiar nos homens, confiar na sua própria força. E a gente vê que o primeiro, que é o homem que confia no homem, vive como se estivesse morto. E ele está mesmo, pois cada vez mais ele se afasta de Deus, como diz a palavra. O deserto simboliza um lugar sem vida e sem esperança, de fome e frio. E é como se a sua vida espiritual estivesse morta e gelada. Algo que é muito triste, quando a gente vê, é que mesmo quando surge o bem e vem ao homem que não confia no Senhor, ele não vê. É como se as bênçãos de Deus estivessem caindo e escapando pelas mãos. Você já sentiu algo assim? Ou também a gente pode interpretar como alguém que, mesmo vendo a bênção, não enxerga e vive reclamando. Agora, se a gente olhar para o segundo, a gente vê alguém que, mesmo nas circunstâncias, não teme o mal, pois sabe que é o Senhor que frutifica a sua vida. Diferente do arbusto, a árvore simboliza vida e vida em abundância. E assim como não existe vida sem água, o rio representa o rio da vida, que nutre o coração daquele que tem esperança no Senhor. E aí fica a pergunta: será que o nosso coração está inclinado para qual tipo? Será que a gente está mais inclinado para alguém que confia no Senhor ou para alguém que não confia no Senhor? Que confia na própria força, no próprio entendimento? Na continuação do versículo, Deus nos dá uma pista sobre a gente como pode entender o nosso coração. Diz assim:
O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreender? Eu sou o Senhor que sonda e examina o coração e a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Sabe, o nosso coração é enganoso. Às vezes a gente pode pensar, não, eu confio no Senhor. E talvez você não confie tanto. E Deus, Ele fala assim, analisa um pouco a sua volta. Como que estão as coisas à sua volta? Como tem sido as suas circunstâncias? Eu estou dizendo, se as circunstâncias estão ruins, né? Você é uma pessoa que não confia no Senhor. Mas como que se tem se parecido? Como você tem enxergado as circunstâncias? Porque as circunstâncias boas e ruins, elas vêm no nosso dia a dia. Mas como você tem enxergado? Será que você tem visto passar por momentos ruins e visto algo bom? Ou você tem visto realmente estar longe do Senhor? Ou você tem pensado, sentido como uma angústia no deserto? Tem uma passagem na Bíblia que fala sobre um rei, se não me engano era o rei Ezequias, e na época que ele estava governando Israel, uma nação inimiga veio para atacar Jerusalém. Naquela época, né, o pessoal chegava com o inimigo e eles rodeavam a cidade, cercavam para que ninguém entrasse, ninguém saísse. Isso prejudicava o povo, porque alimento não entrava, não saía, né? Então travava a mercadoria e, digamos assim, gente, você vai ver o que tem. Só que essa nação inimiga ficou muito tempo e ficava sempre ameaçando: a gente vai entrar, a gente vai atacar, a gente vai entrar, a gente vai atacar. E o povo sempre desesperado. E nessa história a gente pode notar dois personagens interessantes que são como a gente acabou de ler. O rei Ezequias, ele vai e fala com o profeta de Deus. E ele pergunta que foi consultar o Senhor, né? Foi falar com o profeta o que o Senhor vai fazer, né? E o profeta, se não me engano, era Eliseu, ele disse: amanhã mesmo Deus irá trazer alimento. Vocês verão alimento entrando pelas portas. E o rei ele acreditou. Ele falou: então amanhã, beleza, vai acontecer. Então ele confiava no Senhor. E aí, só que o general desse rei, ele falou: o quê? Não, olha só, não está cercado. Não, isso não vai acontecer. Ele era alguém que não confiava no Senhor, confiava no próprio braço, na força humana. Confiava que que o inimigo era mais forte que eles. O que aconteceu no outro dia? Um anjo do Senhor desceu, destruiu todo o acampamento dos israelitas, do povo inimigo, destruiu, fez confusão e eles fugiram. E de manhãzinha cedo, alguns andarilhos, os moradores da rua, eles foram até, viram que não tinha ninguém lá no acampamento e estava cheio de comida. E eles trouxeram para Jerusalém. E quando eles trouxeram, eles mostraram: olha só a comida, e muito barato, né? Porque quanto mais escasso vai comida, mais ficando caro, né? E a multidão começou a correr e em busca de comida, né? Nesse momento, o rei Ezequias viu isso, celebrando o Senhor. E aquele general, ele olhou aquilo acontecendo, só que a multidão acabou arrastando ele e ele acabou morrendo. Então, a gente consegue ver aqui alguém que confia no Senhor e alguém que confia no Senhor. Ali a Bíblia diz que, às vezes, mesmo vendo o bem, não vai ter. Como é que diz aqui? Quando vier algum bem, não verá algo. Ele até viu, mas não teve.
Eu queria perguntar para você, como que tem sido a sua vida? Como você tem percebido as circunstâncias à sua volta? Porque aqueles que confiam no Senhor, eles têm certeza da provisão de Deus. Sabe, lá em Hebreus 4,14, diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. A gente às vezes não confia no Senhor por dois motivos. Primeiro, porque desde que Adão e Eva pecaram, a humanidade tenta seguir as próprias regras. Deus falou: vocês têm autoridade sobre a terra, e Deus queria governar com os seres humanos sobre a terra. Só que Adão e Eva falaram: não, vai ser do nosso jeito. A árvore do conhecimento do bem e do mal representa isso também. Não, eu vou dizer o que é bem e eu vou dizer o que é mal. Então a gente se apoia no nosso próprio entendimento e não confia no Senhor. Outra razão também, nosso mundo hoje é muito agitado. Nosso mundo hoje ele é muito acelerado. São redes sociais, pressão dos colegas, pressão dos familiares, o plano, é meta, é tarefa, e a gente às vezes não consegue descansar do Senhor. E as circunstâncias vêm, e mais a Bíblia diz ali, que a gente se chegar ao trono da graça, onde eu falei que Jesus lá tinha sido unificado tudo, todas as bênçãos estão em Jesus. A gente precisa chegar com confiança ao trono de Deus para ter essas bênçãos. Filipenses 4, 6 ou 7 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo. Então, a Bíblia diz para confiarmos em Deus e não ficar preocupado com as circunstâncias da nossa volta. Porque até a palavra preocupado, a gente precisa separar, né? Pré-ocupado, a gente fica ocupando as nossas mentes com coisas que nem aconteceram ainda. Mas a Bíblia diz em vários versículos, por exemplo, em Salmo 127, 1 ou 2, diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Mateus 6 diz assim, 6:7: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de pedir. Em Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não lhes de causar dano, planos de dar-lhes esperança e futuro. Em Salmos 18:2 diz: o Senhor é minha rocha e minha fortaleza, e o meu libertador. O meu Deus é minha rocha, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, e a minha torre alta. Em Filipenses 4:12 diz: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Cara, o segredo de cada um que a gente leu aqui esse versículo foi que eles confiavam no Senhor.
E eu não sei qual que é a sua dificuldade hoje, se é uma luta contra o pecado, se é uma necessidade financeira, se é alguma enfermidade, se é alguma coisa que só tem ocupado sua mente, um plano lá na frente, são preocupações. A Bíblia diz para a gente confiar no Senhor, entregar tudo aí. Sabe, eu tenho passado por um tempo de provar minha confiança em Deus. Eu tenho, alguns já sabem, né? Eu tenho orado, tenho buscado, porque eu estou no processo de ir para fora, para Portugal. E eu tenho orado por Deus, se for essa vontade dele. Eu tenho todo um processo de visto, que tem que pegar a documentação. E, querendo ou não, isso deixa a gente ansioso. Várias coisas na nossa vida. Até o ponto que eu estava lá ocupado com isso, eu estava orando e estava pensando, e eu fui deitar na minha cama e essas coisas não paravam de passar na minha cabeça. Não só isso, mas outras coisas, outras responsabilidades que eu tenho, estava tudo vindo e eu, não é assim. A Bíblia diz que Deus dá sono. Deus dá o sono àqueles a quem ama. E a palavra diz, eu sou amado de Deus. Eu olhei e falei, Senhor Jesus, o Senhor é mais poderoso de todas essas coisas. O Senhor é infinitamente maior. Se o Senhor quiser que eu vá ou não, a decisão está com você. Eu sei que o resultado vai chegar, mas eu não preciso ficar me preocupando agora. Eu falei, Jesus, cuida de tudo. Eu entrego todas essas coisas, eles têm uma a uma. Eu falei, Jesus é seu. Essas coisas que são pequenas perto do Senhor. E eu falei, lembrei desse versículo e tentei. Porque é assim que a gente confia no Senhor. É largar a mão do que a gente acha que a gente consegue controlar. É tirar, soltar as rédeas, deixar o controle na mão de Jesus. Jesus convida a gente a viver isso, as pequenas coisas. Talvez você tenha muitas responsabilidades, poucas responsabilidades, talvez você tenha muitas preocupações, talvez poucas preocupações, mas eu queria que hoje à noite você fizesse um voto diante de Deus, com Jesus. Eu confio no Senhor. Sabe igual a música que a gente cantou aqui agora? Minha casa, meu dinheiro, tudo é teu. Entrega a sua vida a Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você sondasse o seu coração com tudo que a gente falou aqui. Se você pudesse enxergar a sua vida hoje, sua família, seus amigos, seu trabalho, sua escola, sua faculdade, se você pudesse ver como isso está hoje, isso se assemelha mais com um deserto ou como rios passando, frutificando? Eu queria que você entregasse também nas mãos de Jesus aquilo que tem ocupado a sua mente, aquilo que você tem tentado fazer com sua própria força. Fale com ele, Senhor, abre sua boca, você e verbalize essas coisas. Fala, Jesus, eu entrego isso. Jesus, eu entrego isso. Eu entrego tal coisa. Senhor Jesus, eu entrego essa enfermidade. Jesus, eu entrego essa minha preocupação. Senhor, eu entrego esse meu plano, esse meu objetivo. Cara, Paulo que a gente leu aqui, foi um cara que confiou em Cristo totalmente, com a vida toda dele. Não tinha nada na vida de Paulo que estava fora da confiança, fora das mãos
de Jesus. E viver com Jesus no controle é viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Caso você tomou alguma decisão no seu lugar de entregar algo a Deus, entregar a sua vida, confiar nele de todo o coração, eu queria que você ficasse de pé hoje à noite, mostrando a Deus: Senhor, eu confio no Senhor. O Senhor é minha rocha, minha fortaleza, em Ti eu confio. E sempre vou confiar. Sabe, às vezes é difícil, assim, realmente perder o controle das coisas, porque a gente não sabe às vezes qual vai ser a decisão de Deus, mas a gente precisa confiar nele. Então, se você tomou essa decisão, eu queria que você ficasse de pé. Vou orar por vocês agora. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por cada um aqui, Senhor, que tomou a decisão, Senhor, de confiar em Ti completamente, Senhor. Senhor, eu não sei o que os irmãos têm passado, Senhor, eu sei quais têm sido dilemas, Pai, da vida, Senhor. Mas, Senhor, eu creio que o Senhor é poderoso, Pai, para fazer infinitamente mais do que pensamos, Pai, ou pedimos. Pai, no nome de Jesus, Senhor Deus, entregamos tudo isso que é Ti. Todas as coisas, Pai, que foram faladas, Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos a Ti, Senhor, porque não queremos ser como um arbusto no deserto, mas ser como uma árvore, Senhor, que está junto aos rios. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, Pai. Que a gente possa sempre, cada vez mais, confiar e aprender a confiar no Senhor. Amém? Vamos se colocar de pé? Antes da gente encerrar, eu quero só dar alguns avisos. Dia 8 de fevereiro a gente vai ter o bazar aqui na igreja. Então, se você tem algo para doar, se você não usa mais alguma coisa, traga pelo menos até amanhã. E, gente, não traga coisa assim, tipo, não uso porque tá rasgado. Tipo, a outra pessoa também vai usar, né? Então, traga coisas assim que estejam em uso e que você não usa. E dia 8 também a gente vai ter o lavacar. Então, lembrando, se você quer nos ajudar com o lavacar, dê o seu nome pro Rael, tá bom? Outro aviso é que, pra quem faz parte da igreja, a gente vai estar começando o nosso curso Sangue nos Umbrais, que vai começar dia 9 de fevereiro também. E vamos ter a nossa festa de sorvete, que vai ser dia 8. Dia 8 ou dia 15? Gente, não me julgo. É sorvete. Dia 22, né? Dia 15, esquece também, dia 22. Festa de sorvete. E para você estar vindo aqui tomar sorvete, funciona assim. A gente vai estar fazendo as vendas antecipadamente. No dia da festa de sorvete, não vai estar tendo vendas. São 2 horas para você tomar o sorvete por R$25. Então vai ter ali o nosso buffet de sorvete. E vem, toma à vontade de sorvete que você quiser ali, pode repetir quantas vezes você quiser, mas precisa comprar o ingresso antecipadamente. Para isso, você pode estar falando com a Isadora, que está ali atrás. Agora um aviso, na verdade não é um aviso, eu queria dar um spoiler. Você, Léo, vai e toca um tamborzinho ali pra gente na bateria. É um spoiler que eu quero dar pra vocês, mas que o aviso principal é amanhã. Toca alguma coisa como se fosse surpreender. Aí o Japa em novembro nós vamos ter um retiro do MIT. Bom, a gente vai estar trazendo os avisos certinho, como vai funcionar, vai tudo ser amanhã os avisos, vai abrir os lotes para comprar também, para ir pro retiro amanhã. Mas é só spoiler que eu queria dar.
vocês. Então amanhã venham pro culto, 6h30, não percam isso, para vocês estarem sabendo como que vai funcionar o retiro. Certo? Todo mundo entendeu? Mais algum aviso, gente? Luau, vamos ter um luau, dia 15 de fevereiro aqui na igreja, com vendas de espetinhos, tudo vai ser falado nos próximos cultos, mas vai ser um prazer ter você aqui com a gente. Vamos dar a mão aí, dá a mão para quem está do seu lado. Vou ficar de corredor, né? Vai segurar com aqui. Deus, muito obrigada, Pai, por esse culto. Obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui, por estarmos reunidos aqui nesse lugar. Senhor, que o Senhor continue fazendo presente, Pai, na vida de cada um. Obrigado, Deus, pela palavra que o Senhor nos entregou e que a gente possa, Pai, aprender a confiar em você, Deus. Que a gente possa abrir mão de muita coisa e que a gente possa confiar para poder deitar nas nossas camas, Deus, e descansar, sabendo que o Senhor tem cuidado de todas as coisas. Senhor, cuida, Pai, da volta de cada um para casa. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, continue abençoados.